A extração de DNA é um passo importante para a realização de diversas análises, como sequenciamento, filogeografia, melhoramento genético, dentre outros. O procedimento para a extração do DNA varia dependendo do material a ser analisado. Neste vídeo, serão mostrados os passos para a extração do DNA e tomaremos como exemplo o protocolo utilizado para a extração do tecido foliar de uma espécie de gimnosperma do cerrado, baseado em Dale and Dale, 1987. Os materiais utilizados para a extração do DNA de tecido foliar são amostras de folha desidratada, pistilo e almofariz, nitrogênio líquido, tampão de extração contendo CTAB 2%, NaCl 1,4 molar, tris-HCl 100 micromolar, pH 8, EDTA 20 nanomolar, pH 8 e PVP 2,5%, beta-mercaptoetanol 2%, CIA, cloroformo álcool isoamílico 24:1. Tubos Eppendorf de 2 ml e 1,5 ml, proteinase K, centrífuga, balança, pipetas, beckers, banho-maria, refrigerador, capela de exaustão. Pesar 0,10 gramas de folha na balança, transferir a amostra para um almofariz, colocar nitrogênio líquido até cobrir a folha e macerar com pistilo, cuidadosamente, de forma a não perder a amostra. Após a maceração, deve-se obter um pó fino e seco. Antes que o macerado descongele, levar o almofariz juntamente com o pistilo utilizado na maceração para a capela de exaustão. Acrescentar no almofariz uma solução de 2 ml do tampão de extração, 4 microlitros de beta-mercaptoetanol e 70 microlitros de proteinase K. A solução tampão mantém o pH do meio constante durante as reações químicas que se seguirão, permitindo o bom funcionamento dos reagentes. Outros componentes presentes no tampão são o CTAB 2%, que é um detergente utilizado para auxiliar na liberação de componentes celulares por lise das membranas, o NaCl 1,4 molar, que contribui com a precipitação do DNA ao final do processo e reduz a contaminação da amostra por polissacarídeos, o tris-HCl 100 micromolar e o EDTA 20 nanomolar mantém o pH em torno de 8, o que impede a ação das DNases. O PVP e o beta-mercaptoetanol evitam o efeito oxidativo dos polifenóis, compostos liberados durante a lise celular e que aderem reversivelmente ao DNA. Os polifenóis inibem a digestão do DNA por endonucleases de restrição e sua amplificação por PCR. O PVP também promove a desnaturação das proteínas. Após os acrescentados o tampão de extração e o beta-mercaptoetanol, a amostra deve ser homogeneizada com o pistilo e transferida para o tubo Eppendorf de 2 ml. Após a homogeneização da amostra e transferência para o tubo Eppendorf de 2 ml, a amostra deve ser colocada em banho-maria a 65 graus Celsius por 1 hora e homogeneizada a cada 10 minutos. Essa etapa do procedimento tem como objetivo potencializar a ação dos reagentes adicionados. Após a retirada do tubo e esfriamento da amostra, acrescentar 60% do volume da solução com CIA. O CIA é um solvente orgânico que promove a retirada de resíduos de lipídios, proteínas e polissacarídeos. A mistura deve ser homogeneizada por 5 minutos e depois colocada na centrífuga em velocidade de 13.000 RPM por 15 minutos. Após a centrifugação, é possível ver a separação de 2 fases no Eppendorf, sendo sobrenadante a fase que contém o DNA e a fase inferior que contém resíduos celulares. O sobrenadante deve ser cuidadosamente retirado do tubo Eppendorf de 2 ml, para não pipetar, juntamente com o DNA, os resíduos celulares,
e transferido para um tubo Eppendorf de 1,5 ml. Nesta etapa, é possível visualizar o pellet de DNA. Após passar 12 horas sob refrigeração, a amostra deve ser centrifugada por 15 minutos na velocidade de 13.000 RPM. Com esse procedimento, o DNA precipita. Para a segunda etapa do processo de extração, são necessários álcool 70%, álcool 100%, TE com RNase, 5 ml de TE, 5 microlitros de RNase, pipetas, centrífuga, becker e capela de exaustão. Após passar 12 horas sob refrigeração, a amostra deve ser centrifugada por 15 minutos, na velocidade de 13.000 RPM. Com esse procedimento, o DNA precipita. Ao final da centrifugação, o tubo é levado à capela de exaustão, onde o sobrenadante é descartado com cuidado, devendo permanecer no tubo apenas o pellet de DNA. O tubo é deixado aberto dentro da capela de exaustão até secar, e então adiciona-se 300 microlitros de etanol 70%. Após este procedimento, o tubo é levado à centrífuga por 5 minutos, à velocidade de 13.000 RPM. Após a centrifugação, o álcool é descartado e o mesmo procedimento descrito anteriormente é repetido com álcool 70% e com álcool 100%. Essa sequência de centrifugações auxilia na precipitação do DNA, e o álcool utilizado serve para lavar os resíduos ainda existentes na amostra. Depois de repetido o procedimento com álcool 100%, o pellet de DNA deve secar bem, ficando com a aparência da foto apresentada acima. Ressuspender o DNA com uma solução de TE-RNase e colocar em banho-maria por 1 hora. Ao fim da incubação, a amostra deve ser refrigerada a menos 20 graus Celsius. Após finalizar os procedimentos de extração de DNA, deve-se verificar a quantidade de DNA obtida. A quantidade de DNA pode ser determinada por 2 métodos, a espectrofotometria ou gel de agarose. Após a quantificação, o procedimento seguinte é a reação em cadeia da polimerase, PCR, que será abordada em seguida. A reação de polimerização em cadeia, PCR, é a técnica que promove, por meio de etapas de variação de temperatura, a amplificação de sequências específicas de DNA e cDNA in vitro, utilizando-se de uma reação enzimática catalisada pela DNA polimerase. Os componentes necessários para o processo de PCR são água deionizada, que proverá o meio aquoso necessário para que a reação aconteça e será a matriz onde os demais componentes irão interagir. 4 tipos de DNTPs, deoxinucleotídeos trifosfatos, que são os substratos da DNA polimerase e necessários para a síntese de novos filamentos de DNA. Um DNA bifilamentar a ser amplificado, que contém a sequência-alvo. Primers, que delimitam o segmento a ser amplificado e são confeccionados para serem complementares à ponta 3' de cada filamento do DNA. A DNA polimerase TAC, que promoverá a síntese dos fragmentos de DNA e que, por ser termoestável, permanece ativa após a fase de aquecimento, não havendo necessidade de substituição. Mg2+, que agirá como cofator para a enzima DNA polimerase e um tampão, que manterá o pH ótimo para a atividade enzimática. Após reunidos os reagentes necessários no tubo, este será transferido para um termociclador, regulado para promover as variações de temperatura responsáveis por ativar as reações necessárias. Primeiro, ocorrerá a desnaturação, em que as fitas de DNA serão separadas pelo aquecimento até 95 graus Celsius. Em seguida, virá a fase da helicoidização, que consiste na hibridização, ou anelamento, dos primers às suas sequências complementares no DNA desnaturado. Os primers, então, flanquearão a sequência a ser amplificada, após resfriamento, de 57 a 65 graus Celsius. Por último, ocorrerá a polimerização de novos filamentos pela DNA polimerase a 72 graus Celsius, temperatura ótima da TAC, pela adição de DNTPs à fita.
Para realizar o segundo ciclo, é necessário repetir os mesmos passos realizados no primeiro ciclo. Aquecer o meio até 95 graus Celsius para separar as fitas de DNA por desnaturação. Em seguida, faça o resfriamento do meio para 65 graus Celsius, permitindo assim o anelamento dos primers às suas sequências complementares no DNA. Por último, o aumento da temperatura para 72 graus Celsius permite a polimerização de novos filamentos pela DNA polimerase. Ao final do terceiro ciclo, é obtido as duas primeiras moléculas de DNA contendo apenas a região de interesse. Porém, é preciso muito mais réplicas para se obter a quantidade ideal para uma pesquisa.